noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Com certeza vão sair daqui muito satisfeitos por terem vindo para ouvir a palestra do Rogério, que com certeza será ótima. Agradecemos também a todos aqueles que vão entrar nas nossas redes sociais, no YouTube, no canal CEF Terna TV e na nossa página do Facebook, Centro Espírita Friburguense, onde nós postamos também todas as palestras aqui da nossa casa. Nós vamos fazer nossos avisos agora, para que no finalzinho a gente não tenha que interromper aquele clima gostoso que fica, aquela vibração dos amigos espirituais nos tratando, e aí assim a gente leva nosso coração levinho e confortado para casa, né? Então vamos lá. Avisos aqui: doação de sangue, sempre, né, muito bem-vinda, todos aqueles que puderem doar. Doação de DVDs que ficam ali das nossas palestras, vocês podem levar, porque tem pessoas que não podem vir. Às vezes não tem como entrar também no YouTube ou na rede social, né, do Facebook, e pode ouvir o CD e o DVD em qualquer outro aparelhinho, né? Então, é muito bom que tenham. Programas do rádio, né? E vocês não... Aqui a frequência... Não, o programa do rádio não está aqui. Eu nunca sei o horário. Qual é? 104,9, Rádio Comunidade. Domingos, 8 da manhã. Segunda-feira, 18 horas. Né? Eu ainda não gravei esses horários aí. E nós agradecemos sempre a presença de todos, porque é muito bom. E temos também aqui um pedido de algumas necessidades lá do Laje, como lenço umedecido, hidratante, repelente, shampoo, desodorante, né, artigos de higiene pessoal, Presto Barba com 2 lâminas. Então, quem puder fazer essa doação, pode trazer para cá, pode levar para lá, né? Pode trazer para cá que a gente encaminha. O importante é ter aqui para encaminhar ou vocês levarem. Desde já a gente agradece muito isso, né? Então nós vamos fazer a nossa prece pedindo proteção dos espíritos de Jesus, porque esse encontro com ele nessas noites de domingo é impagável, né? Então vamos pedir a sua proteção. Senhor Jesus, mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos para esse encontro que marcamos contigo todos os domingos às 19 horas. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui, estudar o teu evangelho de amor, a tua boa nova, as mensagens trazidas pelos Espíritos da Verdade através do codificador Allan Kardec. Somos imensamente agradecidos por todas as bênçãos que recebemos. Cada dia que passa, nós nos sentimos mais ainda filhos queridos do Pai e temos a certeza que não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Assim, mestre, esperamos que essa reunião transcorra sob a tua proteção, que os amigos espirituais que aqui se encontram já possam nos tratar, nos transmitir o fluido cósmico modificado para aqueles problemas que muitas vezes nós nem conhecemos. Então, que nos coloquemos receptivos, não só às palavras do nosso irmão que serão proferidas, bem como aos amigos espirituais que nos tratam, desde que estamos em casa e nos direcionam para cá, e quando aqui adentramos, já somos abraçados por todos. Que assim, mestre querido, possamos dar início à nossa reunião, sob a tua proteção. Obrigada, graças a Deus. E assim, Rogério, com esse tema intrigante aí, ó, é pela lei que nasce o pecado. Estamos curiosos, né? Então vamos matar nossa curiosidade já já. Não, vou sentar lá. Boa noite a todos.
É sempre um prazer falar da doutrina espírita, é sempre um prazer estar nessa casa, como a Sueli falou, esse encontro aí de todos os domingos, né? Eu estou frequentando aqui meio que assiduamente a casa assim, desde outubro. Está sendo uma experiência muito interessante esse prazer, essa possibilidade de estar aqui aos domingos. Estou gostando muito, mas é uma casa que eu falo e vinha esporadicamente há mais de 20 anos, talvez. E hoje a gente escolheu esse tema porque é pela lei que nasce o pecado. Isso está em Paulo, Romanos 7:7, para quem quiser, né? Capítulo 7, versículo 7. A Magui, quando foi anotado, até brincou comigo, falou assim, mas hoje depois o pessoal fica perguntando onde é que isso está na doutrina espírita, onde é que isso está nas obras básicas, né? Aí vocês vão ver que a gente está fazendo uma provocação, né, na realidade. Por quê? Porque a gente percebe que cria-se algumas certezas, né, dentro do estudo da doutrina espírita, e essas certezas viram meio que chavões, e quando a gente ouve algumas questões, a gente acha que tem certeza que é daquele jeito. Então, quando ele diz é pela lei que nasce o pecado, eu vou mostrar para vocês o texto, né? Porque ele diz que a partir do momento que a gente toma conhecimento de que aquilo não é bom, é que começa a valer. Por quê? Porque se eu ignoro, até a justiça, até a nossa justiça funciona assim, né? Tem algumas pessoas que são inimputáveis, porque elas não respondem pelos seus atos porque elas desconhecem, elas não estão enquadradas nas normas vigentes, né, que convencionam a nossa vida social. E aí eu trouxe mais uma colocação também, né, acrescentando que é pela lei que nasce o pecado, que é uma coisa que a gente gosta muito também, e aí dentro do movimento espírita é muito trabalhado. E conhecereis a verdade vos libertará, que está lá em João 8,32. Romanos, lá quando eu disse, né, a gente começa a citar o Evangelho, começa a citar as anotações, as pessoas dizem, mas, né, por que não trazer direto as obras básicas? Porque, na realidade, o Espiritismo são luzes novas sobre essa realidade, sobre essa proposta cristã. Né? O Consolador Prometido vem não para trazer novidades, mas para ampliar e fazer compreender aquelas que nós já tínhamos. E quando a gente fala, conhecereis a verdade vos libertará, é exatamente ratificando mais ou menos o que Paulo fala. Né? Quando João coloca, a partir do momento em que você começa a conhecer as coisas, você começa a ter a capacidade de arbitrar. Você começa a trabalhar o seu livre-arbítrio, o seu poder e a sua capacidade de escolha. Em Romanos, para ficar bem claro ali, né, ele diz lá, Romanos 7:7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é o pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não me tivesse dito, não cobice. Então, a partir do momento em que eu começo a tomar consciência daquilo que vai me fazer mal, daquilo que faz mal às pessoas, eu começo a arbitrar sobre isso através do meu poder de escolha. E o Espiritismo traz uma outra característica interessante, que é de nós nos transformarmos em relação com o Espiritismo, não lidando com o Espiritismo, nos transformarmos em livres pensadores. A intenção de Kardec, quando trabalha no processo de perguntas e respostas, é isso. Que nós comecemos a questionar, que nós busquemos, que nós sejamos enjoados mesmo. Não, mas olha, através da reencarnação se explica tudo isso. O que é a reencarnação? Como é que se processa? E temos que conhecer, porque é através do conhecimento que nós vamos aumentar a nossa capacidade de escolha, de arbitrar por que caminho nós vamos. Por onde eu vou? Sem o conhecimento, eu não tenho condições de caminhar de forma muito eficiente. Então, a conclamação do Espiritismo em relação ao estudo, ela é muito grande. Nós
para conhecer a doutrina espírita, nós não temos outra possibilidade que não seja o estudo. Não, mas eu vou assistir palestra domingo e terça-feira no Friburguense minha vida inteira. Você vai ter conhecimentos, mas não vai conseguir, talvez, formar uma ideia do todo, da intenção do todo, da finalidade do todo. Né? E corremos o risco ainda de ter muitos retalhos e não ter o conhecimento de formar essa colcha, de formar essa peça inteira. Então é necessário que nós estudemos a doutrina espírita. Ela traz essa característica. É necessário que nós estudemos o Espiritismo. Ah, mas eu vou começar por onde? Pelo Livro dos Espíritos? Não, comece pelo que é o Espiritismo. Kardec o publica em 1859 com essa intenção de nos colocar a par do que é o Espiritismo e a partir daquela leitura, ele diz isso na sua introdução, a partir daquela leitura você escolher. Bom, isso me interessa. Ou então falar, isso não me interessa. Então ele cria um facilitador. Quando ele publica em 1859 o livro que é o Espiritismo, que na realidade só vai ficar pronto lá em 1860, porque ele começa a publicar e começa a ampliar ele, só em 1860 que ele vai ficar pronto. Ele começa a trabalhar, aliás, 1865, né? Ele começa a trabalhar essa proposta. Então comece pelo que é o Espiritismo para você começar a formar uma ideia do todo. Porque eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram a pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Em palestras, em encontros, seminários, ela é muito comum dentro do movimento espírita. Como forma de nos colocar assim meio na parede, dizendo assim, olha, onde está escrito a lei de Deus? Dentro de um ambiente espírita, normalmente nós vamos ouvir a resposta, né? Na consciência. Só que esse onde está escrita a lei de Deus, na consciência, né? A pergunta 621, você começa... O está em português, ele tem uma, né, professora? Ele tem uma característica que nós automaticamente já falamos, já está. Quando o entendimento é assim, onde está a lei? Onde já está pronto. E nós, muitas vezes, transferimos isso para o início, para a criação do Espírito. Nós fomos criados já com essa lei implantada dentro de nós. Começa a complicação. A nossa intenção aqui hoje, na realidade, é falar dessa lei, desses conhecimentos. Será que nós já trazemos implantados em nós a lei? Porque muitas vezes as pessoas respondem, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E as pessoas dizem, então nós já trazemos, nós já trazemos isso implantado em nós. Esse é um problema. Porque nós vamos ver por quê, né? E para a gente é isso aí, ó. Para nós levamos assim, está igual a já está. Então nós já trazemos. Então o que nós vamos fazendo? Nós vamos relembrando? Será que é isso? Será que vem em germe e nós vamos manifestando? Eu não me lembro. Se eu não me lembro, é a mesma coisa que não exista. A dificuldade maior é que Kardec, quando faz essa pergunta, os espíritos ele usa... Bom, vou deixar um pouco mais para frente e vou mostrar para vocês como começa a dificuldade. Porque nós vamos já pular da 621 para 115, para a pergunta 115. Quando você chega lá na 621, normalmente, logicamente, você já leu, né, a pergunta 115, ou assistiu várias palestras, como eu disse. Eu disse da gente assistir várias palestras por isso. Você assiste a palestra só falando sobre a pergunta 621, e entende ou subentende que já está escrita na nossa consciência. Mas na pergunta 115, Kardec pergunta, uns espíritos foram criados bons e outros maus? E vem a resposta dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então a gente esquece o já está. Né? E lembra-se que está lá ele está falando do homem naquele momento, dos espíritos contemporâneos a Kardec.
E eu vou até terminar para a gente não perder a oportunidade, né? Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade para os aproximar dele. Eu parei por ali. Então, se nós lemos lá a pergunta 621, quando a gente, na 615, quando a gente chega lá na 621, falou, opa, peraí. Falou que é simples e ignorante, Roberto. Como é que a lei está gravada na minha consciência? E creiam que eu não estou falando que algumas pessoas pensam assim. Tá? Eu busquei perguntar e busquei ver como as pessoas entendem. Quando ele diz na consciência, a maioria das pessoas, ou a maioria de nós, diz nós temos essa lei implantada. Nós já saímos de fábrica com esse equipamento. O que não é verdade, segundo a questão 115, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então não vale, não vem de fábrica esse acessório. Na realidade, nós, ao sermos criados juntos, ao sermos criados simples e ignorantes, ao termos a mesma fonte, nós somos diferentes. Nós formamos um todo, nós nos juntamos e formamos um todo, mas cada um contribui nessa evolução, cada um contribui nessa construção do mundo com a sua característica, com a sua disposição para caminhar. Porque uns caminham mais rápidos. Uns tomam o caminho do bem mais constantemente. E outros de nós, muitas vezes, tomamos alguns desafios, alguns desvios, né? E aí você pode dizer assim, mas espera aí, na 621, ele diz isso. Mas na 621A, ele ratifica o que ele disse acima. E aí eu trouxe a 621. Ele diz assim, visto que o homem traz em sua consciência, o próprio Kardec aí está falando isso, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a conhecer e desprezara, quis Deus então lhe fosse lembrada. Mas aí eu vou lembrar daquilo que eu disse a vocês. Quando os espíritos dizem a Kardec, naquele momento ele está se referindo ao homem vigente naquele momento, não ao espírito na sua essência. E aí, para a gente mexer e ver como às vezes é interessante o estudo do espiritismo e onde ele nos leva, né? Eu sei mal falar português e fui mexer com francês. Porque eu fui lá buscar a pergunta no original em francês. E aí eu descobri que este, né, que não pronuncia assim, mas vou ler ali para vocês, está em vermelho lá, o este, ele significa em francês ele, ela, esta, este, está, este. Então, será que o que Kardec pergunta e os espíritos compreendem naquele momento não será onde é escrita a lei de Deus? Porque senão nós vamos criar um problema e nós vamos entrar em contradição com a pergunta 121. Porque ou nós nascemos simples e ignorantes ou já trazemos a lei. Olha, mas poxa, isso é importante. Você começou com uma pergunta incitante lá no começo, né, que é pela lei que se conhece o pecado ou que nasce o pecado. O que isso tem a ver? A minha intenção, na realidade, é mostrar como o estudo do Espiritismo ele é minucioso depois de um certo tempo. Porque às vezes você chega na casa espírita e está ouvindo sobre Espiritismo, as pessoas dizem, olha, leia o livro dos Espíritos, leia a obra completa, os 5 livros fundamentais da doutrina espírita, depois releia, depois comece a estudar, e é isso mesmo que acontece. Eu estive na Associação Espírita Bezerra de Menezes durante muitos anos, e eu participei de uma reunião às segundas-feiras lá de estudo do Livro dos Médiuns. Essa reunião, eu devo ter participado dessa reunião pelo menos uns 20 anos, gente, estudando o Livro dos Médiuns. Nós terminávamos, o que acontecia? Vamos começar de novo. Por quê? Porque entrava gente nova e a gente ficou meio assim como orientador, como, né, um facilitador do estudo e vamos estudar o Livro dos Médiuns.
E aí, com o tempo, você começa a entrar nessas minúcias, nessas delicadezas, e começa a perceber que, como eu disse no começo, o Espiritismo é uma luz diferente sobre a proposta cristã. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, consequentemente vamos estudar o cristianismo, nós vamos começar a perceber aquelas coisas que Jesus falava que às vezes nós trazemos até hoje, não entrou bem, não encaixou bem. O Espiritismo começa a facilitar isso, começa a fazer com que nós compreendamos qual é a finalidade primordial. Lembra que eu falei agora há pouco, que se você assistir muitas palestras, você corre o risco de no final não conseguir compreender o todo e a finalidade primordial ou precípua da obra desta proposta que é o Espiritismo? Nós corremos esse risco. Porque quando você começa a estudar toda a obra e compreende a finalidade disso, você começa a responder qualquer questionamento. Mesmo com a dificuldade que eu tenho de lembrar o número das questões. Porque a pessoa te pergunta a coisa mais fora de contexto e você pensa e fala assim, só pode ser assim. Pensando espiritamente, pensando como pensaria dentro dos parâmetros, dentro das bases, dentro dos paradigmas do Espiritismo, e você responde sem medo nenhum de errar. Porque você compreende o porquê, a finalidade do todo. Então, por isso, a grande importância de nós estudarmos. E voltando lá, então, que é com a lei que nasce o pecado, nós falamos muito também no movimento espírita e nas palestras sobre livre-arbítrio, né? Pois é, a partir do momento em que eu faço escolhas é que eu passo a ser responsável pelas minhas escolhas, sejam elas boas ou más. Então nós somos lá criados, temos um tempo de ação até que nós consigamos começar a arbitrar, começar a realizar escolhas. E a partir daquele momento começamos a construir o nosso livre-arbítrio. Eu gosto muito do exemplo que nós trazemos às vezes nas palestras em relação aos nossos próprios filhos. Ele começa a crescer, ele começa a buscar uma certa independência. Hoje estão ficando até com alguma dificuldade de fazer isso, né? Porque nós nos transformamos em superprotetores e criança não brinca mais na rua, né? Se ficar 10 minutos desaparecido, a gente chama a polícia, bombeiro, né? E tem que sair, tem que levar o celular com a localização ligada, né? Então, está ficando meio difícil deles começarem a construir o livre-arbítrio, a ponto de nós termos aí crianças com 25, 28, 29, 30, 40, né? 50, né? Que o pai de manhã todo dia faz uma prece, uma oração, Edma, faz uma prece, uma oração para ele. Mas será que esse rapaz não vai embora aqui de casa? Eu tenho uns planos, Sueli, tão bons para aquele quarto dele, fazer uma biblioteca e o cara está lá, né? E o cara está lá. E aí o Clóvis de Barros Filho fala assim, toda vez que ele vem falar comigo, ele me desmonta, porque ele fala, pai, eu gosto tanto de morar aqui. Quer dizer, não vai embora. E aí o conceito de livre-arbítrio também ele é muito interessante, né? E eu trouxe aí para a gente revisitar, rever. Conceito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Rodolfo Caligares. E aí a gente busca lá Allan Kardec, né? Porque o Rodolfo Caligares pode ser muito bom, mas eu fico com Kardec. Então ele diz assim, ó, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E como a gente tem medo, né, de decidir as coisas. E estamos falando generalizado, é lógico que eu não estou falando para vocês, tá, gente? Estou falando para as pessoas que não vieram, né, Sueli?
Não é pessoal, né? Eu costumo lá no abrigo, né, Alberto? A gente costuma dizer quando a gente tem um problema para resolver ou falar uma coisa muito mais forte, né? Falar uma coisa mais forte, fala assim, olha, não tem CPF. Não é com você. É para resolver a solução. Nós estamos ficando meio medrosos das soluções. E graças a Deus, dentro do movimento espírita, vem desaparecendo um pouco essa dependência paternalista que se estabeleceu muitas vezes. Porque eram as consultas espirituais, os atendimentos. Eu fiz atendimento fraterno durante muitos anos na instituição espírita. E a pessoa vinha, às vezes, sentava, né? Eu ficava sabendo mais ou menos um briefing lá, ele mandava um briefing lá para alguém que atendia ele, dizendo, olha, o caso é grave, hein? A pessoa está assim, 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 pá, os problemas e tal. Eu já sentava e a pessoa chegava, explicava para ele o que era o atendimento fraterno, né, que nós íamos ouvi-la, dentro das nossas possibilidades iríamos ajudar, amparados e norteados pelos conhecimentos da doutrina espírita, ou seja, não sou eu, não é a minha palavra. E deixava bem claro para ele, olha, aqui não existe mediunidade, tá? O que eu estou falando para você. E a pessoa chegava, isso é experiência minha, né? Aqui tem várias pessoas que talvez já tenham trabalhado em atendimento fraterno, e ela começava a falar, e você provoca, e ele começa a soltar e fala 40 minutos. Comigo nunca aconteceu, porque eu não deixo o atendimento passar de 20. Mas eu já vi atendimentos fraternos de 40 minutos. Eu não aceito, eu acho meio complicado. Mas nesses 20 minutos que eu permitia, normalmente eu não falava. Eu me apresentava a outra pessoa, explicava para a pessoa e provocava, e ela começava a falar, e no final, tá, beleza. Ele mesmo falava, ele mesmo concluía, ele mesmo achava o que ele tinha que fazer. No final, ele me dava um abraço, antes da pandemia. Ele me dava um abraço e falava, muito obrigado pela ajuda, muito... Não tinha feito nada, só ouvi. A gente, na realidade, sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque agora nós conhecemos a lei. Agora nós conseguimos discernir o que é bom e o que não é bom. O que devemos fazer e não. Mas agora, nesse nível mediano, né, de evolução, onde nós nos encontramos agora, o homem. Né, quando Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos respondem em relação ao homem, naquele momento, não no momento da criação. E os nossos filhos, né? Alguém já pode pensar se ele esqueceu das crianças. Né? Não, os filhos é aquele negócio, ele começa a crescer, começa a querer uma certa liberdade e começa a nos solicitar. Posso ir na casa de fulano? Não. Então, um dia ele começa a ser renitente, fala, não, vou deixar para ver o que vai acontecer. E aí ele vai, funciona tudo bem. Posso dormir na casa de fulano? Você está louco para dormir na casa, não sei o que. Não, hoje tem a festa do pijama, né? Agora tem o negócio da festa do pijama. Essa pandemia veio estragar tudo, né? Deve ser muito legal uma festa do pijama, né? Principalmente para 10, 15 crianças, deve ser o maior barato. Na minha época não tinha essas coisas. E aí você não vai, e aí ele vai de manhã, você vai buscar, está vivo, são e salvo, tudo bem. Você começa a perceber o quê? Que ele tem condições de caminhar sozinho. Chega ao ponto absurdo do livre-arbítrio dele te pedir a chave do carro. Chega ao cúmulo dele sair no seu carro. Tal é a confiança que nós vamos estabelecendo com eles. Eu tenho um filho que eu vivo oferecendo carro para eles. Os meus amigos me falam, estou vendendo um carro. Eu falei, aqui, estão vendendo um carro. Pai, você está maluco? Eu quero carro para quê? Aqui em casa tem 3 carros, eu quero mais um. Eu vejo aí o problema de vocês todo começo de ano, tem que levar no Detran para fazer vistoria, gasolina, mecânico. Para que eu quero carro? Essa semana mesmo eu ofereci um para ele, falei, olha, carrinho bonitinho, um dono só, te ajuda a comprar. Ele falou, não, o problema não é dinheiro não, pai. É que eu vou voltar para São Paulo, mas ele veio para ficar uma semana aqui em junho, gente. Nós já estamos em final de fevereiro. E todo mês ele fala que vai voltar para São Paulo. E ele está trabalhando home office no meu escritório. O escritório é meu. Mas eles vão assim, sabe? Eles vão conquistando espaço e nós fomos conquistando espaço nessa relação com Deus a ponto de, gente,
Agora ele começou, não sei se ainda com vocês, mas talvez vocês só não tenham percebido o que ele está fazendo. Ele que eu estou falando é pela intimidade a Deus, tá? Ele talvez já esteja fazendo com vocês há muito tempo, vocês ainda não se deram conta. Que ele está começando a dar para vocês outros filhos deles para você tomar conta, para você direcionar e para você guiar. Tal é o nível de evolução que nós já conseguimos. Ele já confia em nós a ponto de mandar os seus filhos para os nossos lares para nós criarmos, para nós educarmos, para nós ajudarmos, para nos ajudarem, para os reajustamentos. E aí o Espiritismo, com o estudo, começa a trazer essa via de mão dupla. É acerto, é burilamento, é convivência, é dificuldades de relacionamento e uma certa ojeriza se transformando em uma leve amizade, em um bem-querer, em uma amizade, em um sentimento mais profundo de responsabilidade, até aprendermos a amar. Até que aprendamos a amar. E aí a gente ouve muito no movimento espírita. Eu adoro esses chavões, essas coisas assim, né? Quem sou eu, meu irmão? Estou aprendendo ainda com vocês. Né? Você vai falar com a pessoa na casa espírita e fala, quem sou eu? E normalmente a voz até muda de tom, né? Quem sou eu? Estou aqui aprendendo. Fala, não, mas parece que eu já estou te vendo aqui uns 10 anos, não é não? E o cara está aprendendo. É essa acomodação, sabe? Essa letargia que o Espiritismo não deixa que aconteça em nós. Quando você começa a estudar profundamente o Espiritismo de forma certa e correta, gradativamente, hoje eu recebi uma mensagem dentro do meu blog lá dizendo assim, você poderia, ao terminar o Evangelho, começar a estudar a Gênesis. A Gênesis é um livro tão difícil. Esse também é outro chavão interessante dentro do movimento espírita. E aí você pode perguntar quando a pessoa diz isso. Mas outras 4 obras que antecedem a Gênesis, você leu? Mais ou menos, ou não. Não vai entender. Não tem jeito de você matricular o seu filho, por mais que você queira protegê-lo, já lá na frente. Ele tem que começar lá no maternal, né? Hoje a gente começa na creche, no maternal, alfabetização e tal. Não adianta querer entrar com ele já você presta o vestibular e vai. Não vai. Não vai. Então, nas obras fundamentais da doutrina espírita é assim também. Se você estuda lá o que é o Espiritismo, que eu venho receitando muito, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, quando você chega na Gênesis, não tem dificuldade. Por quê? Porque foram construídas bases, né, sempre ascendentes, de compreensão, de entendimento, de dedução. E aí não tem estranhamento quando você começa a estudar a obra. A minha intenção aqui hoje era isso, é mostrar que existem inúmeros, diversos, vários caminhos para conhecer a doutrina espírita. Mas nós não podemos escolher um só. Nem só estudar, nem só assistir palestra, seminários, né? A pandemia trouxe uma coisa de boa, né? Que deu uma freada um pouco nos seminários do movimento espírita. Que olha, com disposição, tempo, você não ficava um final de semana em casa. É seminário de 8 a meio-dia, se você acha que os outros são grandes, de 8 a meio-dia, depois almoço e volta de tarde, tinha sábado e tinha domingo. É uma coisa impressionante. E as pessoas dizem, não, nós estamos estudando. Mas quem está vindo para esse seminário construiu as bases? Mas eu não consigo entender isso. Não é melhor, então, investirmos força e atenção no estudo metódico, continuado, do jeito que o senhor Allan Kardec propôs? Tem gente estudando André Luiz, sem estudar as obras básicas. Eu já contei isso aqui, né? Minha cunhada resolveu converter o meu irmão. Espírita de superfície, a minha cunhada, ela conheceu o Chico Xavier, então ela se acha, sabe, espírita mesmo, legal. É um negócio muito interessante conversar com ela.
E ela comprou o livro Nosso Lar e deu para o meu irmão e me ligou. Mas isso tem 20 anos, talvez, 25 anos, eu ainda era mais bobinho do que eu sou hoje. E aí ela me liga e falou, ó, dei um presente para o seu irmão, queria que você desse uma força lá para ele ler, hein? Dei para ele Nosso Lar e eu já vi ele mexendo, acho que ele está lendo. Falei, tá, esqueci daquilo, a gente nem morava na mesma cidade, esqueci daquilo. Daí uns 20 dias ela me liga e diz assim, olha, você ligou para o seu irmão? Eu falei, nem lembrei, esqueci. Ele já largou o livro. Eu já cobrei, ele já largou. E aí eu, como eu disse, sobre o bobinho, peguei o telefone, na época ainda era assim, né? Pegava o telefone há 20 anos atrás, liguei para ele. Tudo bem, tudo bom? Dei uma enrolada, como é que tá as coisas? Pô, e aí? Está estudando o Espiritismo? Falei, eu estava lendo um livro aqui de um tal de André Luiz. E ele era um cara, assim, super racionalista. Totalmente racionalista, metido ateu, tal. Ele disse assim, eu estava lendo aqui um tal de André Luiz, mas já larguei. Falei, mas por quê? Falou, você não vai querer me convencer, né? Me convencer da vida futura já vai ser difícil, que tem alguma coisa depois da morte. Você ainda quer que eu acredite em ônibus, em direito de voltar para a mesma casa da família? Né? Eu estava conversando, essa semana sobre isso. Né? Casa, fábrica de roupa, livraria, biblioteca. Pô, aí é demais, né, meu irmão? Vocês cuidado com esse cara, que ele é inimigo do espiritismo. Olha a colocação dele. Eu, na hora, eu fiquei chocado assim. Mas não podia exigir dele que compreendesse a obra sem conhecer o espiritismo. Isso acontece. E as pessoas começam a acreditar que aquilo é espiritismo. Não, aquilo é a opinião do espírito André Luiz. Tem muito mérito ali. Tem muita coisa boa. Evolução em 2 mundos, se você fizer umas 2 ou 3 faculdades e depois ler, você compreende assim, seu mundo se abre, mas primeiro é preciso ter muito conhecimento. Evolução em 2 mundos é um troço tão complexo que eles criaram um livro para explicar a evolução em 2 mundos. Quando você tem que explicar alguma coisa muito assim, é porque é difícil mesmo de compreender, né? Então o Espiritismo tem vários caminhos, mas alguns caminhos meio tortuosos, muito mais complicados do que simplesmente pegar um livro que é o Espiritismo e ler. Eu gostei desse negócio, então isso me interessa. Bate com as minhas ideias. O que eu faço agora? Eu fiz essa pergunta para minha sogra há 40 anos atrás, sei lá, 35, 36 anos atrás, fiz essa pergunta para minha sogra. E agora? Pô, gostei disso, achei interessante. Como é que eu faço? Leva esse aqui, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno. E vamos lá, e vamos. Aí começa lá aquele só assim, ó, você vai lendo lá, o interessante é isso que você vai lendo, aí de repente está lá assim, embaixo uma nota de rodapé, pergunta 121. Pergunta 555. Não vá à frente, volte lá e leia. Outro dia, se eu não me engano, é a 222. Eu sou péssimo com esse negócio de número. Me remeteram no estudo do Evangelho, me remeteram para uma questão. Eu fui lá olhar, tem 8 páginas a questão. 8, eu acho que é a maior pergunta do Livro dos Espíritos. 8 páginas. Aí você fala, não vou ler 8 páginas, eu vou em frente. Não, obedeça. Ouça Kardec, volte lá e leia aquilo. Se ele marcou é porque é importante você voltar lá. Senão você ouve a pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Nós já saímos de fábrica com esse acessório. Né? Mas se você leu a 121, só não, opa, peraí. Eu acho que esse está aí pode ser onde é escrito. Por quê? Se ela é escrita gradativamente, como as nossas crianças. Ele começa a ir na casa do amiguinho, ele começa a brincar, ele começa a estudar, ele começa a viajar, ele começa a acampar, ele vai morar em outro país, ele vai morar em São Paulo, volta para sua casa, não quer ir embora de novo, então a vida continua assim. E nós somos assim. Quando minha filha, eu já contei isso aqui outro dia, né, mas é inevitável. Minha filha falou que ia fazer faculdade no Rio, eles têm essas coisas também. Falei, gente, mas aqui ainda tinha Santa Doroteia, tinha não sei, falei, não, aqui não tem cursos para mim.
Isso é o quê? Vontade de sair debaixo da sua asa, é vontade de sair debaixo do seu controle, do seu protecionismo. E ela vai estudar no Rio. Ela vai estudar no Rio e fazer gastronomia. Falei, pô, legal, vou passar a comer bem pelo menos, né? Dá para ver que eu sou chegado no assunto, entendo do assunto. Falei, pô, vou investir nessa menina porque gastronomia comigo tem tudo a ver. Ela pode até não ganhar dinheiro, mas que eu vou me dar bem, eu vou. Foi trabalhar, terminou a faculdade. Agora eu tenho que fazer uns cursos de aperfeiçoamento. Eu já vi lá, eu vou morar em Nova York. Foi embora para Nova York. Acho que 2 anos em Nova York. Voltou para o Rio de Janeiro. Foi trabalhar no Intercontinental, um hotel famosão no Rio aí. Acho que lá em São Conrado, eu acho. Trabalhou uns 6 meses. Pai, pô, o negócio é duro, hein? Sábado, domingo, à noite, quando todo mundo está divertindo, eu estou trabalhando sempre. E quando eu fico descansando, ninguém tem nada para fazer, porque é segunda-feira de manhã, sabe? Uau. O que você quer fazer? Vou estudar. Administração de empresas. Administração de empresas. E aí a gente vê como é que a gente está mudando. Não estou falando da minha filha, porque quando eu falo dessas pessoas, você conhece alguém, você tem alguém assim na sua casa. Não é o exemplo, é porque é um exemplo que eu conheço profundamente. E aí não faz simplesmente a faculdade, se especializa, vira diretora da Estácio Júnior, mas não sei o quê e tal, e pá, formou em administração de empresa. Falei, agora se montar um restaurante vai dar certinho, porque ela sabe cozinhar e sabe administrar. Pois bem, o tempo passou, e aí me chega uma outra surpresa. Vou fazer direito. Foi o quê? Gastronomia, administração, agora você vai fazer direito essas duas? Não, vou fazer direito. Tá aí, mas são 10 períodos, 5 anos. Sim, vou fazer direito. Está no último. Está no último. Em junho, termina. Olha só, gente, como é que a gente cresceu e como a gente mudou. Como é que eu posso falar que eu já sabia tudo isso? Ou que ela sabia tudo isso? Essa pessoa que hoje está fechando a 3ª faculdade, que já morou em países diferentes, que já morou em cidades... Será que ela já sabia tudo? Então, para que esse esforço de conhecer a lei, conhecer como é que funciona, quais normas, né? Você vê que a evolução é muito grande. E eu fico meio intrigado, assim, meio aborrecido comigo, porque eu olho para mim e falo assim, eu não vivi nada disso. Olha como as coisas estão mudando, né, Ângelo? E aí eu começo a acreditar até que os anos passaram para mim também. Porque a gente também, como espírito, e é uma prova de que nós somos espíritos, além do corpo físico, a gente não entende que está envelhecendo. Nós somos avisados que estamos envelhecendo. Eu aplico passes magnéticos, as pessoas conhecem mais ou menos o processo. Um passe magnético aí razoável aí num caso de Covid, ou um câncer, alguma coisa assim, ele leva em média aí 20 minutos. Hoje eu apliquei 2. Quando eu acordei umas 4h30 da tarde, parecia que eu tinha lutado com o cara do MMA. Eu já há uns anos atrás eu aplicava 7, 8 e não acontecia nada. Entendeu? O corpo vai avisando a gente acha que ainda pode. A gente acha que... A gente não consegue compreender essa sutileza de nós comandarmos esse corpo físico, estarmos utilizando ele, e o susto é tão grande quando nos separam dessa vida, que a gente entra em pane muitas vezes. Né? Falaram aqui, durante semanas aqui, sobre essa perturbação relativa, que cada um de nós vai passar, que Kardec ratifica e avisa. Cada um passará pela sua perturbação, característica peculiar a cada um. Por quê? Porque nós não conseguimos construir dentro de nós o que vai acontecer depois. E aí nós sofremos um acidente de carro, por exemplo, instantâneo.
bateu, desencarnou. Para ficar mais leve, para não falar que o cara morreu, né? Bateu, desencarnou. E aí você, naquele desespero, aturdido pelo coisa, você desce do carro, olha o carro destruído, né? Falaram aqui domingo passado que você vê o corpo, né? O Washington falou, você vê o corpo, reconhece, mas não liga uma coisa com a outra. Você desce do carro, olha o carro destruído. E agora? Eu vou em frente com uma coisa que eu não conheço ou eu volto para casa? O que você faria? Volta para casa. Volta para casa. Por quê? Porque nós não falamos em morte. Nós não nos preparamos, nós não conseguimos relacionar-nos com a morte. Ainda é o grande gigante da alma, mesmo dentro do movimento espírita. Por isso a conclamação do estudo. Eu já perdi várias pessoas nessa caminhada de 30 e poucos anos aí de relação com o espiritismo. Eu já perdi várias pessoas próximas e as perdas vão ficando mais suaves. Elas acontecem. Elas nos chocam. Mas é mais um sentimento, eu gosto muito dessa expressão, gente. Saudade antecipada. Sabe? A pessoa nem foi direito ainda, mas você já está com um sentimento tão grande de saudade. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não se transforme num sentimento de perda. Porque perda é aquilo que você dificilmente ou nunca mais vai recuperar. E essa saudade antecipada é interessante, porque eles estão vivos. Eles estão vivos. Eu me lembro muito, uma coisa que me marcou muito assim, no espiritismo, nas reuniões mediúnicas, é um dia ter recebido lá no Bezerra de Menezes o seu Ézio, um frequentador aqui da casa, um trabalhador do Lar Abrigo Amor a Jesus, um legionário da campanha do Quilo. E ele veio falar, sabe o que, gente? Do Lar Abrigo Amor a Jesus. Isso tem 15 anos, sei lá quantos anos tem. Ele veio falar exatamente do Lar Abrigo Amor a Jesus. Naquela época, 15, 18 anos atrás, eu era presidente, estava presidente do Lar Abrigo Amor a Jesus. Ele veio falar do Lar Abrigo Amor a Jesus. Eu saí da reunião, sabe com qual sentimento? Ângela, eles vivem mesmo. Esse cara eu conheço, eu lidei com ele. Eu fiz campanha do Quilo com ele, eu lidei com ele lá no Abrigo. Esse eu conheço, eu tenho certeza que era ele. Agora, uns anos atrás, eu recebi na reunião mediúnica também um outro lá no Bezerra de Menezes, que ele chegou. Boa noite. Como isso aqui mudou, hein? Falando da casa espírita. Como isso aqui mudou. Olha, quando eu entrei... E aí ele falou mais algumas coisas, elogiando o movimento, o crescimento da casa. E ele falou, e aí, seu Rogério? Sabe quem está falando? Eu falei, sei. Sabe nada? Mas o seu Lúcio Knust. Rapaz, quem diria, hein? Você dirigindo reunião mediúnica, hein? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ele adorava falar isso. E quando ele me perguntou, sabe quem estava falando? Sei, seu Lúcio Knust. Era inevitável saber que era ele. Ah, mas foi a sua sensibilidade. Não, era o jeito de falar. Eu lidei com essa pessoa durante décadas. E quando ele começou a falar como é que isso aqui mudou, e Joãozinho, não sei quem, eu falei, seu Lúcio Knust. Talvez antevendo ou vendo o que eu estava pensando, ele perguntou, e você sabe quem eu sou? Eu sei, Lúcio Knust. Olha só as coisas que acontecem no Espiritismo, além dessas relações de palestras, além dessas coisas, Sueli, minha intenção é fazer com que haja um aprofundamento. É muito maior do que essa superficialidade que às vezes nós nos contentamos. Olha só. Conhecimento da lei natural. Pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Necessidade do estudo. Os homens de bem e os que se
decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto portanto, forçoso é que o progresso se efetue. Conclamação ao estudo, conclamação ao aprofundamento. Se você já está feliz em pensar espiritismo da forma que você pensa hoje, pense o seguinte: imagine se eu me aprofundar nisso, se eu compreender mais do que eu já compreendo, se eu começar a tirar proveito maior do que eu já tiro, porque não é uma doutrina de só dar, é uma doutrina de dar e receber, é uma via de mão dupla. Quando você começa a compreender a sua função na vida dos outros, que não tem graça ser feliz sozinho, que você interfere na vida dos outros, as pessoas interferem nas suas vidas, que o mundo físico interfere no mundo espiritual. Quando acontecem as grandes comoções aqui, o plano espiritual é afetado. E quando acontecem fatos no plano espiritual, sejam eles quais forem, a gente acredita que só acontece coisa boa, mas não é bem assim, até porque nós vamos para lá, então não vai acontecer só coisa boa. Quando eu estiver lá, você acha que vai acontecer só coisa boa, Roberto? Não vai. Não vai. Então, se nós vamos para lá, como é que vai ser lá? A gente acha que falou em plano espiritual, pessoal. Aquela paz, aquela tranquilidade. Eu nem quero ir se for assim. Eu já falei umbral, eu estou fora. Não vem me falar negócio de umbral, que eu não estou tomando raiva de umbral. O Roberto brincou anteontem comigo lá. Pô, alguém falando em bônus hora lá, falou: fala com o Rogério adora. Eu falei: não aceito essa moeda. Não aceito, é de bitcoins para lá. Sabe, não dá para pensar espiritismo como mais uma religião, ou como a minha escolha, eu escolhi ser espírita. E aí continuo indo na missa. Domingo, então, 7 horas, tem um apelo católico danado. Vocês há de convir que domingo à noite, domingo de manhã, né? É a substituição exata, se eu gostar. Mas não dá, a relação com o espiritismo é muito mais profunda. E a gente volta lá para o início. Conhecereis a verdade vos libertará. O que tem a ver essas anotações, essas propostas evangélicas com o espiritismo? Elas foram feitas, provocaram a nossa curiosidade, mexeram com a gente durante 2000 anos, e aí surge o espiritismo para explicar tudo isso. A gente não estuda o espiritismo. Não estuda. Continua lutando com as parábolas de Jesus. Não, ele matou a figueira. Não matou a figueira. Não, isso é uma história. Não, aconteceu de verdade. Não, isso é uma parábola. Não, aconteceu, ele matou a figueira. Eu lembro, eu estive lá na época, eu estava encarnado, tem testemunho da morte da figueira. Não importa. Sob a visão do espiritismo, não importa. Se você pegar 10 explicações sobre a parábola da figueira que secou, você vai ter 10 pontos de vista excelentes. Finalidades e funções para aquela parábola excelente. Filho pródigo, a gente pega isso ali e fala só do filho pródigo, só do cara que foi embora. Esse não precisa, esse é corajoso, esse é o filho que foi morar lá fora. O mala mesmo, igual a gente, sabe quem é? É o bonzinho, que ficou em casa. Que ficou em casa, mas ficou como? Agora é tudo meu. O escritório é meu, o quarto é meu, a casa é minha, foi todo mundo embora. Você vê que eu vou lá no começo e vou trazendo as ideias, porque antes de chegar aqui eu criei uma finalidade para essa nossa conversa. O cara que ficou em casa, que é o problema. A gente lê Jesus e pensa no cara que foi embora. Gastou dissolutamente o seu dinheiro. Que importância tem o dinheiro, ainda mais se o pai for rico? Volta para casa, pede perdão, toma posse de novo de tudo, como aconteceu. Agora, e o cara que ficou em casa? O que está acontecendo aí? Oh, seu irmão que estava perdido, ou acreditávamos morto, voltou e seu pai está fazendo uma festa.
Eu gosto muito quando o pai vira para ele e fala assim: tudo que eu tenho é seu. E ele é seu irmão. E ele voltou. Nós só acreditávamos morto e ele voltou. E como é que ele entra na festa? Contrariado. Esse é que a gente devia fazer palestra sobre a parábola do filho pródigo, falando só do bonzinho. O outro é normal. O outro foi lá, experimentou, aprendeu muito, a ponto de um dia tomar coragem, se levantar e fazer o caminho de volta e pedir desculpa. Quer uma lição maior? O outro ficou em casa e não aprendeu nada. Eu estou aqui há 20 anos, o senhor não me dá nem um cabrito para matar, para comer com os meus amigos. Eu falei, meu filho, você podia ter pegado o cabrito, isso é tudo nosso. A gente não compreende essa nossa parceria com Deus. A gente continua esperando só que venha. Senhor, me ajuda essa noite, eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Me ajuda, amanhã, segunda-feira, aquela parcela do carro, eu não tenho dinheiro. E vamos, e uma relação com ele, ele fala assim, meu filho, eu estou precisando de você, para. Eu estou precisando de você, tem um outro irmão seu ali precisando, pai, eu não tenho como eu ir lá pessoalmente. Você é o verbo, você é a ação. Bom, gente, é isso que o Espiritismo faz com a gente, né? Se eu faço essa palestra no meio protestante, no meio católico, budista, é caso de internação, né? Mas aqui no Centro Espírita, onde a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe que a intenção é fazer com que nós saiamos daqui convictos da importância e da necessidade do estudo da doutrina espírita para que possamos usufruir. Fazer com que esse conhecimento nos transforme para o nosso próprio benefício. Deus, Jesus, não quer que a gente se transforme para eles, não. Para ser o filho bonzinho, o amigão, gente boa, esse é que eu gosto. Não. Eles querem que a gente cresça, se fortaleça, porque não dá para caminhar sozinho. É uma caminhada coletiva. Ah, então quem não é espírita? Não é isso. Espíritas ou outras escolhas religiosas vão caminhar. Mas nós espíritas não temos outro caminho senão o estudo, o entendimento e a compreensão para colhermos os benefícios disso. Você aplicar um passe e receber uma ligação. Agora eu estou conseguindo respirar. Vale a pena ou não? Os médicos estavam assustados comigo e estão falando que eu vou receber alta. Isso é pretensão, isso é... Não, isso é parceria. Isso é parceria. Talvez Deus intua a gente, meu filho, vá lá. Vá lá. Vós sois deuses. Olha, gente... Vós sois deuses. Isso entra no ouvido e sai no outro, você estudando o Evangelho. Agora, quando você estuda o Espiritismo, fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Vós sois deuses e farão coisas maiores do que a que eu faço. O que precisa para isso? Fé. Mas que fé? Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Ah, não é essa fé, não. É vontade, é disposição, é coragem de fazer. É coragem de aplicar o passe na Ângela e ligar para a Ângela no outro dia e falar assim, ei, Ângela, melhorou? A gente não faz isso. A gente aplica o passe e seja o que os espíritos quiserem. Mas você aplicou o passe, você é responsável. E aí as pessoas dizem também, agora para encerrar, cuidado com a vaidade. Né? Lá no Bezerra tinha uma coisa, lá um amigo muito querido, batia na minha mão, cuidado com tapinha no ombro, hein? Cuidado. Cuidado com a vaidade. Eu brincava com ele, eu já passei do peso e da idade. Agora, quando você sabe o resultado, você fica mais animado, né? Mais motivado. E aí você encontra com a pessoa e fala, ô maluco, eu assisti uma palestra sua,
Rapaz, fui ler o livro, não é que é bom mesmo? Então fica aí, gente. Essa loucura aí entre Romanos 7:7, entre 621 e 621A, questão 121, 105. Ó, eu não gravo número, não adianta, é melhor não se meter nisso, né? Não adianta. É melhor estudar as obras direto, inteira, completa. Eu vou falar pela última vez, hein? O que é o Espiritismo. Ah, mas eu já estou lá na frente, senhor, eu vou voltar. É um erro capital dos espíritas acharem que não tem necessidade de estudar o livro que é o Espiritismo. Eu comecei a relê-lo há 3 dias, estou assombrado. Eu já devo ter lido esse livro umas 3 vezes, estou lendo ele, eu acho que inclusive mexeram na obra. É outra obra que mandaram para mim, botaram a capa do que é o Espiritismo e mandaram uma obra nova. Kardec deve ter escrito outra obra nova, porque não é possível. Então que nós possamos encerrar essa noite pensando nesse convite contínuo dos amigos espirituais de nós escolhermos os caminhos por onde nós vamos andar, por onde nós vamos caminhar, e não tem outro jeito dentro do Espiritismo, só estudando. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, céu e inferno, a Gênese. Se sobrar um tempinho depois dessas 3.000 páginas mais ou menos, lê também de uma vez já obras póstumas, Viagem Espírita, Aprendiz Espírita, Revista Espírita, são só 15 fascículos. Coisa rápida. Uma boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus.